O supremo objetivo de Deus para sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é nos fazer semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o nosso destino. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Assim como Deus, somos seres espirituais, nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro, somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude que havíamos perdido. Com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Nós jamais nos tornaremos Deus, ou mesmo uma espécie de Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que nós tentamos controlar as circunstâncias, o futuro, as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, nós jamais seremos o Criador. Deus não quer que você ou eu nos transformemos num Deus, e sim que nos tornemos como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade em nossa vida. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste em essência na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito que está em Gálatas, no notável capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrada. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Interpretamos erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditamos que a vida cristã seja fácil e vivemos a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus então uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede o nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter, para viver no céu. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz que à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele, e então refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seu próprio esforço. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes.
Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas vão imaginar manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva por meio de nós. E como que isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Mas nós devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia nós vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo ele libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma do seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação, a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas, edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada, e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões do Novo Testamento nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios as coisas que nós devemos fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Devemos abandonar nossa antiga maneira de agir, mudar nosso pensamento. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos, somos então transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter ele é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem um ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo o que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas, porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual ela não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Você é uma obra em construção.
Eu sou uma obra em construção. Nossa transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante da nossa vida. E mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você e eu formos para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não resolvida no caráter vai se resolver. Não podemos imaginar sequer como seremos quando Cristo voltar. No entanto, nós sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter que em qualquer outra coisa. Nós nos preocupamos sempre quando Deus parece silencioso a determinados assuntos, como que carreira eu devo escolher, Deus? A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Mas o que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, que você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com sua carreira, porque você vai levar o seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. A Bíblia adverte, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa então se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. E, lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final.